Assim, você não pode, num projeto de Yellow Belt, por exemplo, conseguir um ganho de 600, 700 mil reais? Pode. Se a gente atuar no mato alto, a gente vai ter resultados maravilhosos. Se você for um Yellow Belt, um White Belt, você resolve 95, 96% dos problemas da empresa e traz um baita resultado. Olá, estamos começando mais um Francamente aqui, direto dos estúdios da FM2S. E hoje ao meu lado eu tenho o Julian, estreando aqui, o nosso colaborador Julian. Ele é o sócio da FM2S também. Ele é o head hoje da área de B2B, né, área corporativa, de treinamentos para empresas e consultoria. E está aqui comigo hoje para falar um pouco sobre os belts e o Lean Six Sigma. Tem muita dúvida, né, quando a gente fala de Lean Six Sigma. O que é o Yellow? O que é o Green? O que é o White? O que é o Master Black? O que é o Black? Enfim, o que toda essa questão de faixa que a gente tem e como isso é atribuído, o que eu tenho que aprender em uma, o que eu tenho que aprender na outra, quem é o quê, enfim. Tem uma série de perguntas que as pessoas nos fazem nos projetos, nos treinamentos, que é legal estar conversando um pouco aqui com vocês para tentar esclarecer, descomplicar, desemaranhar esse novelo de lã aí para a gente poder discutir com as pessoas. Julian, pra que serve cada belt? As pessoas perguntam toda hora pra você, aposto. Todo treinamento, eu sou white, por que eu preciso ser white? Por que eu não posso ser green? Por que eu não posso ser yellow? Exatamente, toda hora aparece um perguntando pra gente, seja nas empresas, seja em mentoria, sempre a gente tem essa pergunta, né? A gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que o DMAIC, ele vem do PDSA, ele vem da gente querer resolver os problemas aí que tem na nossa empresa, né? No nosso trabalho ali. E tem vários graus de maturidade em relação a isso, por isso que tem essas faixas. Então, um white belt, por exemplo, é a pessoa que ela começa a pensar, poxa, existe um método aí para resolver problemas. Ele está conhecendo isso, né? Tá se interessando por isso, mas só sabe que existe, né? O yellow belt, ele é um pouco que nem... Ele viu um pouquinho mais sobre isso, entendeu o que é o roteiro DMAIC, entendeu o que o PDSA, entrou um pouquinho mais na metodologia, mas não consegue tocar ali um projeto de melhoria sozinho, ele consegue no máximo ali participar ali de uma equipe de melhoria, né? Já o Green Belt não. O Green Belt ele pode ter nas suas mãos um projeto de um pouco menor complexidade, sim, mas é um projeto que já vai ter um retorno financeiro. A gente vê aí em projetos de Green Belt retornos ali de 40 mil reais até 200 mil reais ali em projetos Green Belts. Então já é um projeto de maior complexidade, que se aplicam ferramentas estatísticas, mas é um projeto focalizado, né? O cara vai atuar ali na área dele, no processo ali que ele atua, não é tão interdisciplinar assim. Quando a gente está falando de um Black Belt, já é um cara que ele consegue, ele domina muito bem as ferramentas estatísticas, ele tem ali um domínio também numa parte até um pouquinho mais estratégica ali, e ele consegue fazer um projeto que é um pouco mais interfuncional ali dentro daquela empresa, tá? E falando de ganhos financeiros, um projeto de maior complexidade, como é um projeto de Black Belt, já é um projeto que vai trazer um retorno ali maior de 200 mil reais até R$1 milhão. Se eu estou falando de um Master Black Belt, já é um cara muito mais estratégico, é um cara que ele vai estar tocando ali todo um portfólio de projetos ali dentro da empresa, ele vai estar gerenciando outros Black Belts, vai estar gerenciando Green Belts, né? Ele é um grande agente de melhoria naquela empresa e ele já é um cara mais estratégico, então ele consegue alinhar aqueles projetos estratégicos que saíram do planejamento estratégico, do BSC ali da empresa, e ele conhece dar o direcionamento a quais são os projetos-chave, os projetos estratégicos, para alcançar os resultados que a empresa, né, precisa alcançar. Então, é essa escadinha, são esses degraus. Quanto mais ferramentas você tem, quanto mais experiência você tem, quanto mais resultado você conseguiu gerar ali de retorno sobre o investimento financeiro nos KPIs, maior é a faixa aí que você vai usar. Fazendo um pouco da linguagem simples, do conceito sólido, do jeito FM2S, só complementar algumas informações. Vamos ver. Você sabe quando foi o primeiro contrato que o Michael Harry fez, onde ficou claro os belts? Não sei. 1988. Unisys. Lá com essa empresa ele fez... O Michael Harry é o cara que estava junto com o Bill Smith na Motorola, né? O Bill Smith é considerado o pai do Lean Six Sigma. E o Michael Harry é o cara que apoiava, colocava as coisas em prática lá. Então eles
levaram esse conceito, a primeira vez que viram, foi um conceito que eles mostraram lá em 1988, num contrato com a Unisys, para defender isso. A Motorola, na década de 90, ela registra como marca o Lean Six Sigma, né, como a tecnologia dela, depois registra como marca comercial também, tem toda uma história nisso. E aí eles quiseram fazer uma analogia às faixas do karatê, às faixas do judô. Eu acho que karatê é mais isso, né? Eu lembro do judô é um pouco diferente, mas o karatê você vai do branco, amarelo, verde e preta, né? Daí a Master Black no judô seria a laranja com pontas brancas lá. Exato. Você vai os dans lá, né? Que você tem que ter aquela faixa laranja que acho que é do 9º e 10º dan, não lembro. E é importante fazer isso para definir qual é, para falar assim, rapidamente você entender qual é o conhecimento que aquela pessoa tem da metodologia Six Sigma. Ah, mas eu posso ter pessoas que têm mais capacidade sendo Yellow Belt ou fizeram projetos melhores como Yellow Belt do que algum que fez projeto, sei lá, de Black Belt ou Green Belt? Pode. Aí, pelo que eu lembro, pelo que eu li, você tem na GE, quando vai pra GE a tecnologia, né, que o Jack Welch pega aquilo e coloca na GE, coloca na cultura GE, faz o Lean Six Sigma explodir, dá bilhões e bilhões, 17 bilhões de redução de custo, enfim, vários números grandes, gigantescos. Ele é o principal embaixador da cultura, por mais que o Bill Smith esteja o cara da Motorola, que criou tal, o Jack Welch é um cara muito importante para disseminar a cultura do Lean Six Sigma, e lá você tem os primeiros registros de faixas para você conseguir a faixa, para você conseguir a certificação Green Belt ou Black Belt, você precisa ter um projeto desse que você estava falando, dos valores. Se não me falha a memória lá, eles falavam em $50 mil pro Black Belt, ou $50 mil pro Green, eu não lembro, $100 mil pro Black Belt, e o Master Black Belt tinha que fazer 3 projetos, orientar 3 projetos Black Belts. A gente não tem nada regulando muito isso, né? Não tem ainda uma entidade como é o PMI, que é a única que pode emitir o certificado de PMP, né? Como é que chama? Project Manager Professional. Mas as empresas meio que tem algumas como a SQ, tem o Council for Six Sigma, tem vários que tentam criar padrões ou manter padrões assim, mas ninguém é dono, não é a única certificadora no mundo. Valia muito mais os critérios de cada empresa, e a GE adotou esses critérios lá atrás, mas outras empresas podem adotar, como você falou, é R$100 mil, R$50 mil, R$1 milhão, enfim. Mas é importante, na minha percepção, que se adote isso como um critério. E não é só uma economia financeira de algo específico. Eu estava gastando e parei de gastar. Não é isso, mas é a grande sacada, eu acho, né, da questão do valor, é justamente para traduzir para uma linguagem que todo mundo entende, que é a financeira nas empresas. Por exemplo, o Julian gosta de falar que ele reduziu, sei lá, o tempo de troca de ferramenta em 30% numa fábrica. Ou ele reduziu o tempo de atendimento do cliente em 4 horas num call center. Ou ele reduziu o tempo de permanência do paciente num UPA, né, numa unidade de pronto atendimento, em 50 minutos. Cara, maravilhoso. Mas se você falar só que as pessoas não vão entender tanta importância. Você uniformiza, né? Setup, o que é isso? Enfim. Quando você fala e dá o valor, né? Tipo, o Julian é um Black Belt. Por quê? Porque ele alcançou R$100 mil em redução de custo aqui. Ou conseguiu uma oportunidade e tal. E aí, a grande sacada de você que está fazendo o projeto, você que gosta dessa área, é justamente empacotar e valorar aquelas coisas que você está fazendo. Então, provavelmente, ele reduziu lá na clínica que o Julian está fazendo o projeto, ele reduziu em 50 minutos o tempo de espera do paciente. Quanto isso significa em dinheiro? Você vai ter que usar premissas para fazer o cálculo disso, né? Porque você não pode perguntar isso para o paciente, mas você fala, peraí, mas o custo do paciente aqui, eu posso gerar tantos por cento de as pessoas que não vão vir para cá, que não vão deixar ser nossos clientes, enfim, ou não ter o medicamento aqui, tantas pessoas não recompram, enfim, uma série de coisas nesse sentido, que são premissas que você vai adotar para colocar esse valor no projeto. E aí, o fórum, né, os melhores projetos que a gente participa em algumas empresas, tem alguém da controladoria
ou alguém da área de financeira para fazer a controladoria para garantir que aquele projeto tá dando aquele valor, aquela ideia, né? Porque geralmente você projeta o resultado de um mês, fala, pô, em um ano eu vou conseguir reduzir esse valor aqui. Eu lembro até hoje, a primeira onda de projetos que eu conduzi, reduzimos R$600 mil de gasto, né? Com tempo de parada de máquina, quebra, perda de peça e tal. Conseguimos resumir em R$600 mil o projeto que estava lá. E naquela época eles pagaram acho que R$30 mil do curso, ou seja, 5 vezes o retorno que foi investido em educação. E tinha alguém contabilizando isso da empresa. Isso é muito importante. Exatamente, a controladoria foi lá e validou as nossas métricas e premissas para lançar isso no SAVE. Por isso que isso é bom até definir antes de começar o projeto até, porque quando você vai apresentar a apresentação final ali do projeto, você vai falar, eu trouxe tanto de resultado. Só que se você não alinhou lá atrás quais são essas premissas e validar muito bem ali com os seus patrocinadores ali, como vai ser contabilizado, o que vai ser observado, vai ser beleza, mas não é bem isso daqui, você viu isso daqui, você viu aquilo ali? Então, logo no começo do projeto, ali, antes no contrato de melhoria, já tem que estar muito claro o que é esse indicador, como esse indicador é medido, como que esse ganho vai ser contabilizado. Isso daí é fundamental. E uma coisa que eu acho interessante, ele meio que trabalha assim, você não pode, num projeto de Yellow Belt, por exemplo, conseguir um ganho de 600, 700 mil reais? Pode, claro. Mas assim, quanto mais projetos vão rodando na empresa, mais difícil vai ficando ter o chamado mato alto, né? Isso. Que você vai ter que trabalhar mais e vai pegar projetos com uma complexidade maior. Ou seja, você vai ter que usar ferramentas estatísticas mais aprimoradas, você vai ter que usar técnicas mais aprimoradas, vai conversar com mais pessoas, explicar para mais pessoas que, para você fazer o projeto, é muito interessante falar, você tem essa experiência, o projeto Black Belt ou Master Black Belt que você está conduzindo, você vai precisar conversar com muitas pessoas, convencer muitas pessoas sem ter o crachá. Sim. São pessoas de outra área. Por exemplo, um projeto que a gente pegou uma vez que era para eliminar perdas de roubo ou extravio em centro de distribuição. Tinha um pacote que as pessoas queriam reduzir 45% o valor perdido, roubado, desviado em centros de distribuição. E você tinha que convencer a área financeira da empresa também se preocupar com isso. Você tinha que convencer a área dos especialistas em prevenção e perda a se compartilhar. O pessoal de segurança tá junto, o pessoal de terceiros tá junto. Então você tem que conduzir, alinhar, desdobrar a meta entre eles para aquele projeto andar. Quanto mais complexo é o seu projeto, né? Quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais pessoas trabalhando junto, mais desafio você vai ter. Agora, se você quer ser Black Belt, se você quer ser Master Black Belt, bicho, manda ver, você vai ter que entrar nisso, vai ter que mostrar que você é bom. Não adianta chorar, né, Juliano? Não adianta ficar em posição fetal, como o pessoal comenta, ou isso não vai trazer resultado nenhum para a empresa. A gente tem que olhar muito pro resultado, muito mais do que pros títulos, entendeu? Tem alguém o cara levanta, eu sou Black Belt, eu sou tal, como um troféu, mas você vai ver o resultado que o cara trouxe, é muito papo e pouco ovo, de fato, ali, né? Então, é muito importante essa questão que o Virgílio falou, e eu vi isso em muitos projetos. Teve um projeto no Agro, eu tava falando com o diretor esses dias ali, e o cara tava contando pra mim, foi o primeiro Green Belt que a gente fez aqui, e a gente já teve resultados de maior que 1 milhão ali, nesses 4 projetinhos aí, a gente já teve mais de 1 milhão aí de retorno, e cara, eu falei pra ele, e era muito na base do Pareto, você vai ver a estatística que o pessoal aplicou, eles estratificaram, separaram, viam onde mais estava gastando, onde mais estava faturando, fez o Pareto, priorizou o esforço, colocou as ações corretas e trouxe um baita resultado. E eu aposto, pessoal, a maioria de vocês aí, a maioria das empresas do Brasil, estatisticamente, se a gente atuar no mato alto, a gente vai ter resultados maravilhosos. E muitas vezes a gente vai usar ferramentas que até no Yellow Belt a gente já viu. Então é muito mais sobre trazer resultado do que um título meramente, né? Então... eu acho que você está falando, tem um livro chamado Improving Almost Anything, acho que é isso. Improving Everything, tipo, melhorando quase tudo, né? É do George Box, que é um estatístico super famoso. É um cara que contribuiu demais, que era genro do Fisher, Ronald Fisher, outro baita estatístico. Ele mostra um gráfico de uma gaussiana, né, numa curva normal, onde ele mostra que 95% dos problemas numa empresa
esse número ele mostra com exemplos e estatísticas. 95% dos problemas de uma empresa são resolvidos com muito pouco material estatístico. Muito pouco ferramental novo. Se você for um Yellow Belt, um White Belt, você resolve 95%, 96% dos problemas da empresa e traz um baita resultado. Agora, é disciplina, é tirar a poupança da cadeira, é gastar a sola de sapato, é ficar no chão na operação, no Gemba, né? Não é o chão de fábrica, porque pode ser também no escritório, pode ser no hospital. É estar no Gemba, estar observando, estar olhando, para conseguir trazer esses resultados. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir trazer. Até você falou, tipo, não adianta nada você... Eu vejo muito, às vezes, tem escolas que fazem isso, né? Tem escolas que meio que forçam o aluno a colocar aplicar uma ferramenta que não tem nada a ver com aquele contexto. O cara até bota um Excel, né? Uma reta Excel lá, onde você é obrigado a aplicar a Ishikawa. A preencher todo o Excel. A preencher todo o Excel. Você é obrigado a aplicar o Ishikawa. Você tem que aplicar o Ishikawa, porque o Ishikawa é que é o efeito... Cara, calma. Measure tem várias ferramentas. Sim. Né? O Ishikawa é uma do que você vai usar pra analisar lá. Tem que usar o teste de hipótese lá. Calma. Você vai ver, às vezes, o indicador vai, tipo, mede o processo, avalia. E você pode, você pode com gráfico de Pareto, priorizar, identificar. Aí você aplica o Ishikawa pra entender quais são as possíveis causas daquele efeito. Plano de ação, executa e pau. Resolve, né? Sim. Esse ponto é muito interessante. Até tava ficando bravo uma vez num projeto que a gente tava conduzindo, que o pessoal tinha na cabeça que a gente tem um modelo, template, a gente dá todos os templates possíveis ali para auxiliar o pessoal no projeto e tudo mais, mas pelo amor de Deus, é bom falar para todo mundo aqui, não precisa usar todas aquelas ferramentas, preencher todo aquele template, não precisa. O que eu mais vou ficar feliz em ver é a gente entender que eu tinha um indicador numa situação antes, eu melhorei a média daquele indicador e eu consegui diminuir a variação, eu consegui padronizar um pouco mais aquele meu processo. E eu tive um impacto claro ali naquele indicador. Agora, eu não preciso usar sempre a nova para fazer isso, usar sempre todos os meus testes de hipótese para fazer isso, que quadrado. Usar toda a minha capacidade, fatoriais para fazer isso. Muitas vezes, com um simples ataque às anomalias, com disciplina, um estudo de causa bem feito, colocar numa gestão à vista, né? Engajar o time de vocês para conduzir, colocar o responsável por determinada ação, farolar isso daí, colocar no farol quem tá fazendo, quem não tá fazendo e tal. Isso vai gerar muito mais resultado, vai gerar muito resultado. Então, não é muito sobre, olha, eu tenho uma caixa de ferramentas aqui, eu quero usar todas as minhas ferramentas. Não, é a ferramenta certa para a boca certa ali, tá? Então, é muito importante a gente ter muita clareza nisso, né? Eu tava até vendo lá o livro do desdobramento estratégico lá do Falcone, que ele tava falando do Roshin Kanri, e ele fala, cara, ferramenta de faixa branca. Ferramenta de faixa branca é você pegar lá, colocar uma meta super abrangente e falar, poxa, qual é o problema que não tá deixando a gente chegar nessa meta? Problema, tá claro aquele problema, é um indicador abrangente também, e aí você desdobra no Ishikawa, e desse Ishikawa você cria várias medidas, vários planos de ação que você vai desdobrando a partir daí. Porque muitas vezes, gente, e vocês vão ver isso na empresa de vocês também, a gente não tem todos os dados, a gente não tem uma maravilha de banco de dados no processo que a gente está analisando ali, a gente vai construir isso com o tempo também. Então, é entender a situação que a gente está e a ferramenta correta que a gente vai usar para alcançar o nosso resultado que a gente quer. Um ponto que eu acho que é muito interessante chamar, assim, vou colocar isso, não está muito no roteiro, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, é o seguinte. As pessoas entendem o Lean Six Sigma como uma prova. Não sei, a minha visão é uma coisa assim, professor Julian vai dar uma aula para mim, e eu vou ter que decorar algumas coisas, que é como as pessoas são educadas hoje aí no Brasil. Exato, bom. Desculpa, ponto. No Brasil, onde eu tenho mais experiência, nunca... mas e no resto do mundo? Cara, eu tenho experiência na Inglaterra? Tenho. 30 dias na Inglaterra. Eu não estudei no colégio, como chama? No ensino fundamental, no ensino médio na Inglaterra. Eu estudei aqui no Brasil. Então, onde eu posso falar, meu lugar de fala é no Brasil. No Brasil, por melhor que sejam as escolas, ainda você tem muito aquela coisa, não, tio, tá aqui a prova é padrão, a matéria é padronizada, a maneira como eu vou ensinar pra você é padronizada, você pode aprender ouvindo, o outro pode aprender com história, eu gosto de aprender com história, eu preciso de post-it lá pra poder me organizar, senão não me organizo, mas
problema meu. Você vai ensinar padrão, vai chegar lá, cuspir lá no quadro, rapaz, eu vou ter que decorar aqui, você me dá um template no final, e eu preciso aplicar as ferramentas, porque senão você vai corrigir minha prova, e vai ver que as ferramentas que eu tenho aqui eu não apliquei. Para tudo, bicho! Para tudo! Se você vai num curso assim, dá pause! Não é isso! O objetivo nosso como professor de Lean Six Sigma, como consultor de Lean Six Sigma, facilitar a vida deles. É fazer você aprender! E o aprendizado não vai se dar pela decoreba, né? Não é isso! Não é eu ir lá e falar, cara... Ó, eu tenho que tirar o chapéu, porque eu tive vários professores fantásticos durante a minha vida. Não vou nem ficar citando, porque eu teria que fazer uma lista aqui de N professores, que falavam exatamente isso, assim, Virgílio, a prova é uma mera formalidade. Sim. Se você tá falando pra mim, que você tá conversando comigo, tá me dando várias dicas, tá mostrando que você aprendeu, você tá interessado, tá aplicando... Acabou. Dane-se a prova! Exato. Se você... o professor falou pra mim assim, você precisa de nota pra prova, você falou, quanto você quer na prova? 10 dá resultado pra você. Juro por Deus, eu falei assim, 10? Não, eu falei, professor, também... Não, eu vou dar 11, então. Ele foi lá e deu 11. Eu passei sem exame. Mas assim, porque ele falou, cara, você tá se esforçando, você tá aprendendo. Exato. Na prova você, naqueles 50 minutos, ou, sei lá, 1h30, acho que era a prova, que você tava aqui, você tava nervoso, ou tava com problema, você não conseguiu responder... Dane-se! Exato. É a mesma coisa que... Gente, a gente quer que você aprenda Lean Six Sigma. Exatamente. Que você aprenda as ferramentas. Por que é o Green? Porque o Black... Cara, porque vão ter mais horas e mais ferramentas disponíveis. Agora, Virgilião, você saiu, você fez lá seu curso de Green Belt. Na graduação ainda, eu fiz, que o professor usou a estatística para experimentalistas, né? Que era aquela matéria que a gente tinha na graduação aqui na Unicamp. Pra ensinar o Lean Six Sigma. Você aprendeu todas as ferramentas de cor? Não aprendi. Mas eu tive um contato com as ferramentas. Eu adorei o gráfico de controle, aprendi que tinha distribuições nas coisas, não lembrava nada de experimento fatorial, não lembrava nada de Q quadrado, não lembrava nada de, sei lá, de... Não lembrava. De regressão. Eu sabia que tinha o scatterplot lá, né? O gráfico de dispersão, que era uma ferramenta da quadrada, mas eu lembrava. Quando eu fui aplicar pela primeira, foi de novo, no final do mestrado, eu retomo essa questão de estudar Lean Six Sigma, e aí eu começo a aprender, qualidade, Lean Six Sigma, eu começo a estudar pra caramba, que ferramenta eu vi, mas aí eu começo a aplicar, eu começo a aprender no Minitab, eu começo a ter uma de cada vez. Virgílio, como você manja disso? Como você consegue aplicar? Olha só, parabéns, você aplicou naquele contexto, olha... Cara, eu tô há muito tempo nisso, olha os cabelos brancos. Assim, é muito tempo nisso. Então, é uma ferramenta de cada vez. Eu sei aplicar tudo hoje? Não sei. Se chegar um problema aqui onde eu tenho que, sei lá, fazer um run chart, que é aquele gráfico que você vai ver como é que tá, eu não sei. Soma acumulada. Eu vou ter que pegar lá o assistente do Minitab e vou ver. Eu não sei fazer na ferramenta. Ou eu vou ter que, sei lá, fazer uma tabela lá, como é que é? Tally tables lá. Eu vou ter que pegar e ver. Como é que faz isso mesmo? Eu vou ter que recordar. Agora, eu sei que tem a ferramenta, é isso que é o nosso objetivo, eu sei que tem a ferramenta, eu sei que tem uma possibilidade, e quando eu me deparar com um desafio, quando eu me deparar com um problema, eu vou aprender isso. Eu acho que nossa, o problema do sistema de ensino... Exato. Do trauma que causa nas pessoas. Exato. Sabe, a gente considera que todo mundo é igual. Todo mundo acorda, tem lá... eu tive tudo em casa, eu não posso reclamar nada. Eu tinha livro, eu podia falar com os meus pais, se eu pudesse pedir um livro, eu tinha escola paga. Meu papai falava, a mamãe também, que sempre eu tava lá pra ficar, como é que fala? Minha função era estudar, meu trabalho era estudar. E mesmo assim a gente apanha um monte pra... Apanha um monte. Exatamente. E aí quando vem alguém que fala, não sei decorar, eu falo, para com isso, gente. Você não vai ser avaliado pela sua... Agora, pelo esforço, sim. Se você chegar lá, colocar alguma coisa pra tentar me enganar... você quiser na prova ou botar um PDCA que você pegou na internet pra preencher o negócio, cara, você não tá aprendendo. Eu não vou te passar. Você pode pegar o PDCA maravilhoso da internet, do ChatGPT, do DeepSeek ou da ferramenta que você tá usando agora. Mas a gente tá preocupado aqui, o nosso responsabilidade é aprendizado. Exato. E até mais que isso, a gente tem que ter um compromisso. Quando a gente tá pensando na empresa, a gente tem que pensar, a gente tem que ter um compromisso muito sério com a verdade. Então, se a gente dá um passinho a mais, a gente tem que ter uma leitura muito boa do estado que a gente tá, na situação que a gente tá, como que tá o nosso processo. O Measure, o pessoal começa a falar que são várias ferramentas, tem as ferramentas, mas
é estudar o processo, é olhar para o processo, é mapear o processo, é conversar com as pessoas, eu ver os indicadores que eu já tenho ali. Então, aonde que eu tô pisando? Muitas vezes a gente tá no processo e a gente chegou e a gente tá de olho fechado e querendo sair andando e escolher qualquer porta de olho fechado. Então é abrir, colocar um óculos ali, mesmo que a gente não enxergue com clareza, mas enxergue com um certo grau de miopia ali, pra gente entender onde a gente está pisando. E aí, com muita sinceridade, com muito compromisso com a verdade e com as ferramentas que a gente tem, com a capacidade que a gente tem, os recursos que a gente tem na empresa naquele momento, né, na nossa área naquele momento, dá um passo, né? Colocar a hipótese, colocar as premissas, estruturar um plano de ação que a gente consiga fazer de fato esse plano de ação com o objetivo de resolver o problema e não de mostrar, poxa, eu sei aplicar tal coisa, eu sei fazer aquilo outro. Você falou um negócio legal, a gente estudou na mesma faculdade lá na engenharia mecânica aqui na Unicamp, teve um professor de controle meu, excelente professor, foi na época da pandemia, ele colocou prova oral, né? Porque ele tinha prova oral e ele tinha alguns testes. E, cara, controle foi uma matéria que eu me dediquei muito, assim, porque eu tinha muito medo, era muito ruim em controle, muito ruim no MATLAB, então eu vou me fritar muito nessa matéria. Então eu tava lá toda a aula, participando, né? Aí a minha prova oral foi muito isso. Ele falou, pô, Leão, eu vejo você em toda a aula, eu vejo você contribuindo, você fazendo um testinho. Ele fez 2 perguntas pra mim, e aí eu falei, pô, professor, não vai perguntar de outras coisas? Ele falou, não, tá aprovado, passou, tal. Porque você vê o processo, você vê... E é isso que a gente precisa construir no nosso trabalho. Um relacionamento de verdade, um compromisso com a verdade, que a gente tá dando passinhos ali, solidificando esses passinhos, porque mais vale a gente construir uma escadinha que tenha degrauzinhos pequenininhos do que construir uma escada de areia bonita ali que a gente vai pisar depois e o negócio vai por água abaixo. Né? Mas uma outra coisa que é importante pra gente também falar é o seguinte, a gente tem uma ferramenta aqui, acho que nós somos a única escola que tem a mentoria individualizada gratuita para os cursos. Uhum. Mas vocês tomam prejuízo com isso? Dane-se, pessoal. Nosso valor é que você se desenvolva e ao longo do tempo você vai entender, vai ter na sua cabeça FM2S como um porto seguro de conhecimento, um porto seguro de habilidade, um porto seguro de treinamentos, novidades. Nosso relacionamento é de longo prazo, é lifelong learning, né? Então, usem a mentoria porque a gente discute aqui, toda vez que a gente vai ter um projeto de consultoria, de aplicação, treinamento, a gente discute sempre. Então, eu como o mais velhinho aqui e tal, eu posso contribuir, o Murilo também contribui muito, com o time de consultoria para dar aquela dica, cara, não vai por aí, olha, você tá indo para mapeamento de processo, fluxograma é muito complicado, tenta fazer isso, começa com o SPOC, depois do SPOC, vai num diagrama de blocos, é tão simples, dá certo, funciona, tenta determinar aqui, faz um gráfico de controle, ou faz um gráfico de tendência que seja, exato. Cruza isso. É muito importante essa história pra gente dar os como é que chama? Hackzinhos. Os insights, né? Os insights, essa como é que você vai conseguir melhorar um pouco naquilo. Então, por mais que a gente fala da metodologia, do cardápio que você vai ter acesso no white, no green, no black, enfim, pensa sempre isso, que é mais importante você ter se esforçado para aplicar 50%, 40% do conhecimento realmente, do que você colocar para nós uma prova decorada, né, com 90% de aplicação de ferramenta do ChatGPT. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque é importante. O resultado vai vir com o conhecimento. A gente, às vezes, confunde resolver um problema que eu pego lá, eu estruturo conhecimento no chat, organizo, pesquiso, com a vida real, da aplicação do aprendizado. A velocidade de aprendizado nossa é muito menor do que a velocidade da máquina. Sim. Não adianta, a gente não vai conseguir aprender na velocidade da máquina. Eu demorei 10 anos, mais 15 anos para ter o conhecimento que eu tenho de Lean Six Sigma. 15, 16 anos. Aprendendo, tendo feedback, tendo briefing, depois debriefing, estruturando, refletindo, fazendo gráfico de controle tudo errado, fazendo gráfico de controle de enfiando em projeto, que é um puta de percentual, tudo errado, rapaz, que vergonha. Aí meu orientador, a pessoa que eu tinha como sensei ia lá me ajudar, falava, não, faz assim, faz assado. Então é normal, então calma. Agora, vamos voltando aqui pro nosso papo, né? Uma das coisas que a gente pergunta pra quem tá nos vendo. Falamos muito disso, falamos bastante coisa, mas por onde começar? Green, Black, Yellow, Master Black, como é que a gente começa? Cara,
Vamos lá, muito na linha do que a gente já tá falando, que a gente não pode ter o conhecimento só pelo conhecimento, a gente tem que buscar a aplicação disso, e também, nós da FM2S, a gente tem um compromisso muito forte com vocês, que é vocês subirem na carreira de vocês crescerem na carreira de vocês, a gente quer incentivar e proporcionar o conteúdo ali, para que vocês façam isso o mais rápido possível, né? Então, por isso é muito legal participar das mentorias também e tudo mais. Eu sou um curioso, quero entender um pouquinho mais, vi esse francamente, quero entender um pouquinho mais sobre isso que é o DMiC, o que esses caras estão falando e tal. Vê o White Belt. O White Belt ele é gratuito na nossa plataforma. Você vai ter um primeiro contato com a metodologia, vai entender a parte histórica, vai olhar ali várias coisas interessantes ali sobre o Six Sigma, né? Então, é o que eu recomendo. Poxa, caramba, eu tô lá na minha empresa, eu sou um analista, eu sou um gestor de determinada área e eu tô vendo ali que eu tô tendo um problema de perda ou de excesso de peso ali, eu tô tendo determinado desperdício, eu tô com um determinado problema e o meu chefe falou pra mim, olha, cara, você tem que resolver isso daqui, você tem que reduzir o custo em tanto, você tem que resolver esse problema nesse indicador. Poxa, aí você vai precisar de um ferramental um pouquinho mais robusto, então entra pelo Greenbelt, vê o Greenbelt que já vai ter as ferramentas, você vai ter tudo que vai ter o Yellow Belt, vai ter o White Belt, então você já vai focado em, claro, você vai vendo o Greenbelt, vai aplicando, o problema vai aparecendo ali, você vai implementando. Esse é o jeito mais gostoso de aprender o Six Sigma, é quando você tá com um problema para resolver, a ferramenta vai aparecendo para você, o conteúdo vai aparecendo para você e você já vai testando, já vai implementando, pô, vou fazer tal gráfico, vou montar o banco de dados desse jeito, vou usar tal ferramenta. Essa é a maneira como você realmente consolida ali o seu aprendizado, né? Então, como começar? Se eu tenho um desafio claro, já que eu vou ter que usar essa metodologia, eu iria pelo Greenbelt. Se eu tô curioso, tentando entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou ou pelo White Belt ou pelo Yellow Belt, tá? Eu começaria por esses caminhos aí. Muito bom, acho que é uma boa sacada começar por aí. E sempre tem em mente de que depende de onde você tá e depende do que você quer. É isso que você vai colocar. E depende da realidade da sua empresa. Né? Eu acho que não adianta pular etapa, não adianta você se enganar, não adianta você fazer isso. Mas como é que eu comecei? Eu comecei olhando assim, eu vou mirar o Master Black e vou construir para chegar lá. Eu fiz primeiro o curso do Green, depois eu coloquei o Black, depois coloquei o Master Black. Inclusive na FM2S a gente faz esse modelo, né? A gente faz um preço super especial pro Master Black, para você poder garantir todos os belts lá. Então, você quer seguir, cara? Você quer chegar lá, quer chegar no topo? Vai pelo Master, porque você tem acesso vitalício num plano especial do Master. Então você vai ter acesso pro resto da vida a todo o conteúdo do Green, do White, do Yellow, do Black, do Master Black, prontinho para você. E você vai desenvolvendo esse conteúdo ao longo do tempo. A velocidade que você tem é você que vai dosar. E é muito importante você usar a nossa mentoria. Tô frisando aqui, pessoal, tô sendo redundante, porque eu quero que você aprenda. Eu não quero que você faça aqui a provinha, tire 10, bote um selinho, né? Eu quero que você aprenda de verdade. E use. O Julian, por exemplo, tá lá. O time dele que dá mentoria, não é? Sim. É o time que tá lá. Que tá em projeto, que tá nas projeto empresas. De milhões. Nós temos um projeto de milhões. A gente tem, né? Graças a Deus as coisas estão dando certo. A gente tem projeto de milhões aqui. E é esse time que vai te dar essa ajuda, que vai te dar esse truquezinho, vai ajudar você, vai entender o seu contexto, né? Porque às vezes, eu tô lá, eu quero aparecer, eu quero ter oportunidade de ser ouvido, eu não tenho autonomia aqui. Começa com Kaizen, que é um White Beltzinho, 3 questões mais PDSA. O que queremos realizar, como saberemos se a mudança é uma melhoria, são os indicadores e o que nós vamos fazer. Qual o tipo de mudança que eu... Benchmark. Sim. Faz benchmark, não precisa estruturar uma super mudança com criatividade, inovação, conceito de melhoria. Faz um benchmark. Coloca um sisteminha, coloca coisinhas básicas para você melhorar. Mas respondendo essas 3 questões, né? O White Belt é isso. Então você começa por lá com as 3 questões mais PDSA, você vai conseguir entender, vai conseguir desenvolver uma solução, vai conseguir testar e implementar. Isso que na mentoria a gente ajuda muito, é onde a maioria do pessoal se perde. E procure a mentoria antes de começar o projeto. Isso é uma dica muito
forte que eu dou, porque às vezes a pessoa escolheu um projeto errado que não tá tão bem avaliado com o patrocinador, não é um projeto nem tão significante para a empresa, então a pessoa vai ter um puta esforço para montar um banco de dados, né? E às vezes tem um resultadinho ou o projeto ser abandonado. Muitos dos projetos de Six Sigma são abandonados. Então, eu reforço sobre a mentoria e, pô, tô pensando em implementar o projeto, já procura a mentoria, porque a gente vai ajudar você a escolher um projeto que realmente vai ter um esforço um pouquinho menor da sua parte, vai ter um impacto grande para a organização e vai ser esse projeto que vai fazer você ser visto. Vai fazer, pô, olha só o cara implementou esse projeto que trouxe tanto de ganho, trouxe tal coisa. Então, pensem muito antes de começarem um projeto, porque quando a gente começa o projeto é aquela trabalheira e pegar dado, você tá enfurnado naquilo. Mas pense, que projeto que eu vou fazer? Que projeto vai ser mais interessante para a empresa nesse momento que a gente tá? Isso é muito importante e isso é o insight principal que a gente dá aí na mentoria para vocês. Exato, o Julia tocou num ponto que é muito importante. Acho que você contar com a nossa experiência de projeto, que temos, sei lá, 15, 16 anos de projeto nas costas, vai ajudar muito nisso. Porque os primeiros projetos que eu resolvi pegar, eu me arrebentei. Que meu projeto, né, meu professor brincava muito comigo, ele falava que era aquecer o oceano. É projeto que não vai dar certo. Eu quero um projeto, o que você quer? Eu quero reduzir a emissão global de CO2 em 30%. Cara, você tem noção do que é isso? Pra conseguir isso? Você nunca vai conseguir. Pega um projeto pra você aprender. O primeiro projeto é pra você aprender. Exato. Não é pra você ter um resultado fantástico. Precisa aprender, rodar o roteiro, rodar as 3 questões, rodar um ciclo PDSA, pegar gosto pela coisa. Não adianta você começar num projeto muito difícil, muito complexo, você não vai conseguir. Sim. Por melhor que você seja, porque você vai... Uma coisa que a gente tem claro no Six Sigma é que os projetos, geralmente, a gente começa a aprender, sabe o que tem que aplicar, mas o que o Julian falou, é muito difícil achar o dado, daí você vai ter que coletar o dado, vai demorar mais, você vai ter que conseguir estruturar o dado vem com erro, você vai ter que retrabalhar. Aí você vai ter que ir lá pra área, pra operação, pro Gemba, marcar os tempos, anotar os processos, fazer lá o measure processo. Aí depois você vai ter que analisar de novo, verificar se tem repetibilidade. Tem um passo a passo pra você executar que também vai dar problema. Exato. A gente chama de entropia, né? Essa coisa de perda de energia no meio do processo. Exato. E tem até esse ponto, é muito importante, porque você pode falar... Pô, mas eu não sou nenhum consultor, eu não tô vendendo projeto numa empresa. Mas ok, você como líder de projeto na sua empresa, você também tem que pensar nessa gestão da mudança. Imagina se você vai ter que engajar um time, engajar os patrocinadores, depois você vai ter que contar a história desse projeto. Então você também faz um papel de vendedor ali desse projeto. Se você não tá ali acreditando no resultado daquele projeto, se você não é o responsável ali de fato por essa mudança, pode dar problema, porque o projeto, se ele ficar só no projeto, ele vai ser um voo da galinha, ele morre no projeto e beleza, ninguém vai lembrar daquilo. O projeto tem que se transformar num processo dentro da empresa. Então, às vezes vocês veem o curso teórico, vocês falam, agora eu tô no control, o control é tão pequenininho, o control é fodido pra cacete pra você implementar o control. Você tem que passar para sua equipe, você tem que... Agora são pessoas que não participaram da coleta de dados com vocês e que você vai impactar no processo que elas vão fazer. Você tem que colocar lá uma gestão da rotina, você tem que ver os indicadores, então é difícil. Só com o conteúdo, e por mais legal que seja o nosso conteúdo, sem as nossas dicas, sem um aconselhamento, vai ser muito difícil de vocês fazerem um projeto que vira um processo. É trabalhoso, eu acho, né? É trabalhoso. Exige disciplina. E aí tem uma outra pergunta que é interessante, né, que me remete à história da bandeira. Me perguntaram pra gente se os belts e a inteligência artificial combinam, são antagonistas ou são parceiros? Depende. Depende. Eu acho que a sua função... Primeiro que eu acho que uma coisa não implica a outra. Eu adoro o ChatGPT, uso o DeepSeek, uso o ChatGPT pra resolver muita coisa, a gente usa aqui. Uso o GPT, tem vários GPTs programados aqui dentro da FM2S. Todo mundo tem o seu GPT. A gente implementa nas empresas também. A gente implementa nas empresas GPT, a gente manja disso pra caramba, programa, tem muito bot rodando aqui na FM2S. Mas assim, não é porque é um ou outro, entende? Não é porque eu gosto do GPT que você contra. Agora não, esquece do Six Sigma, morreu. Para com isso, gente. As coisas têm que andar junto. Então, por exemplo, se eu mapeei um processo
e entendi quais são os pontos, eu posso encaminhar para o ChatGPT, por exemplo, o mapeamento, o fluxograma, um bisage da vida, eu subo o arquivo lá e peço para que ele faça um pop. Posso subir com um livro do especialista, com 10 livros, que vai demorar um tempo pra você ler tudo. O PISDEC lá fala, cara, coloca os 10 com base nisso, né? Aonde que o PISDEC fala sobre, que é um livro referência nosso, que onde é que o PISDEC fala sobre qual ferramenta o PISDEC sugere pra esse problema. Ou então, uma coisa que ajuda demais, que o Julian falou, control. Tá, no control, o que você vai fazer? Fez lá o fluxograma, entendeu, implementou as mudanças, aplicou aquela ferramenta que a gente ama, que é eliminar, combinar, reduzir, simplificar, o CRS, eliminou várias atividades que não precisava, combinou, fez. Aí você tem que fazer um POP, que é o procedimento operacional padrão. Cara, é um saco fazer POP. Sim, um saco. Desde a época que eu faço POP, desde a época que eu era estagiário no banco. E eu tinha lá como, a minha função era garantir. Olha as loucuras, né? Como os caras davam bastante atenção no banco. Eu era o popeiro lá. Eu tinha que garantir o padrão do POP. Usava um software lá que chamava... Sei lá o que era. Ares. Era o Ares, da Software AG, acho que era um negócio assim. Era o Ares, aí tinha um RTF, nem sabia que existia, que era uma máscara que você jogava o Word, você jogava o fluxograma e saía lá um POP. Já existia aquilo naquela época. Só que era um programa caro. Tá? Hoje você pode fazer isso no ChatGPT. Sobe o fluxograma. Se bobear, você pega, sei lá, um CS scanner da vida, tira uma foto da parede com post-it, sobe aquela porcaria lá pro ChatGPT e pede pra ele fazer um pop. Pra você, ele vai gerar um pop no padrão ISO pra você. Aí você fala, beleza, curti aqui. Tô identificando aqui que os indicadores são muito importantes. Qual indicador você sugere como um indicador de verificação? Que eu tenho que verificar pra poder... entender se o resultado que eu quero, o objetivo, o indicador controle vai estar sendo afetado. Ele vai te ajudar. Os dois estão juntos. E aí é interessante, né? Porque você tem que entender as bandeiras. Imagina que o diretor tem uma bandeira de implementar IA em tudo. Se você chegar pro diretor e falar, cara, eu vou fazer aqui um projeto Six Sigma, mas não falar nada de IA, tá ferrado. Eu vai falar assim, nossa, diretor, cara, vamos resolver isso aqui, ó. Porque eu vou pegar o que você falou, essa história de AI que, cara, você falou, agora faz todo sentido. Você falou esse negócio de AI, eu vou revisar todos os nossos POPs, porque a gente fez um projeto Six Sigma, que apareceu que o maior problema nosso é que os POPs estão desatualizados. Vou atualizar todos? Eu vou atualizar todos os POPs, porque eu vou fazer sessões com todo mundo aqui de Measure, eu vou criar um programa de melhoria na empresa, onde cada um vai ter um white belt para entregar, e o seu white belt vai ser padronizar, ou seja, revisar o seu processo que executa, e aí a gente vai usar IA para criar um book de POPs novos, para poder atualizar nosso modelo. Cara, aí você vende. Vendeu. Essa questão do Lean Six Sigma que a gente não aborda tanto é a sua capacidade de garantir o chamado buy-in, né? Que as pessoas comprem isso. E até quando você olha o Six Sigma, você olha apresentações boas de projeto... O Six Sigma, ele é no formato de um storytelling, então tem lá, eu defini muito bem o problema, eu entendi qual era a necessidade da empresa, qual era o problema mais grave, qual é o processo por trás do problema, qual é o meu processo crítico, aí depois eu estudei esse problema, eu fui lá, peguei dado, eu mapeei o processo, eu entrevistei as pessoas, fiz um estudo aprofundado, putz, aí a partir disso eu vi tantos desperdícios, tantas coisas acontecendo, tal, o negócio tava um caos, às vezes tava uma porcaria, e aí eu fui lá, investiguei as causas, fiz análise de correlação, Mas assim, o que eu acho que é interessante vocês fazerem, resuma. Olha, nós conseguimos 3 milhões de reais com o programa Six Sigma. Acabou. É isso, acabou. Quanto você conseguiu? 3 milhões de reais. Cara, mas o que vocês fizeram? Você não gastei R$1 de software, não contratei mais ninguém e ainda assim consegui 3 milhões de reais. Como você... Cara, eliminando coisa que não precisa. Olha só, a gente tinha aqui um equipamento. Coisas são básicas, pessoal. Você vai fazendo projeto Six Sigma, você vai pegando o jeitão do problema das coisas, né? Tipo, software que não foi bem feito, implementação que não foi bem feita, um monte de coisa que é preenchida que não precisa ser preenchida, ninguém lê. Você puxa o pelo, você puxa a pena, sai o galinheiro inteiro. Sai o galinheiro, o cara enxadada, vem um monte de minhoca pra você colocar na sua isca lá. Você vai identificando essas pegadinhas. Então, por exemplo, você conduzir, um projeto que eu conduzi, um programa de melhoria, eu botei todo mundo em Yellow Belt, botei meta em todo mundo, consegui vender pra área. Cara, deu 8 pessoas de redução, 8 chamados FTs, né? Full Time Employee reduzidos.
Ah, vocês mandaram embora 8 pessoas? Não. Realocado. Cara, a gente sempre faz uma promessa para de melhoria, você tem que fazer essa porque você vai conseguir garantir. Eu vou citar aqui o senhor Capitanovas, que ele que falou isso pra mim, então eu tenho que citar a fonte. Toda vez que alguém ele fala, mas eu vou ser demitido se eu reduzir o meu trabalho, se eu implantar IA? Não. Você tem que fazer essa afirmação. Presta atenção. Qual é o melhor jeito de você ser promovido? Elimina a sua função. O que você faz, automatiza o que você faz. Automatiza o que você faz. Cara, você vai pra uma outra função. Exato. E aquela função sua pode vir metade do valor pra você. E aí que se liga muito ao tema da inteligência artificial e o que a gente tava falando da educação lá atrás. Pô, não se trata sobre seguir cada uma das ferramentas, mas se trata sobre resolver o problema. Então, quando você tá usando a inteligência artificial somado com o Six Sigma, pô, a sua capacidade de resolução de problemas é muito maior. Você não precisa cada coisinha e preencher cada coisinha, não. Você tá automatizando aquilo que você faz e trazendo resultados muito maiores, né? Exato. E assim, outra coisa super importante, né? Terminar o que você faz. Eu aposto. Quem tá vendo a gente aqui, pensa, põe a mão na cabeça e tenta lembrar. Quantos projetos você já começou? Quantos projetos você já terminou? Eu aprendi também, citando o nosso, acho que era Ademar, nosso instrutor de voo, quando eu fiz curso de piloto, que ele falava, o segredo de um bom piloto é que o número de decolagens seja igual ao número de pousos. Ou seja, se você tem na sua caderneta 10 decolagens e só 5 pousos, você caiu 5 vezes. Não é legal cair. Já caí, não gosto. Não é legal cair de avião. Então é a mesma coisa, não é legal ter projetos inacabados, projetos deixados a terminar. Meu pai sempre falava isso também. Olha essa construção aqui. Olha que maravilha que é uma construção inacabada. Você tem o dinheiro perdendo valor aqui, ao passo que ele podia estar no banco rendendo. Sim. Você fazer uma coisa e não terminar é a pior coisa que existe. Então termine as coisas. Pegue menos projetos, escopos menores, não aqueça o oceano, mas termine. Toda iniciativa tem que ter uma acabativa. Virgílio, você faz isso sempre? Não, óbvio que não. Eu faço um monte de projeto e a gente brinca aqui que a gente tem um monte de esqueleto no armário. Só que a gente sempre tá tirando o esqueleto, olhando pra ele e falando, não, pelo amor de Deus, a gente não vai mais fazer isso. São exemplos, né? Cara, plataforma EAD aqui, a gente já testou umas 5 já. Sim. E a gente foi sempre desenvolvendo, né? Só que a gente falou, erramos aqui, erramos ali, foi fazendo um aprendizado. E hoje as coisas são mais escaladas, mais tranquilas, enfim. É a mesma coisa sobre a de melhoria, né? Você tem que ter começo, meio e fim. Seguir o roteiro. Exato. 3 questões que seja, ou The Mic, se você preferir, ou rodar um ciclo PDSA, né? Já dá uma baita de um resultado. Exato. E muito do que tem no nosso blog, muito do que tem nos nossos cursos, você vê que a FM2S está sempre lançando cursos, sempre postando sobre ferramentas, sobre metodologias, né? Justamente é para auxiliar vocês na resolução desses problemas. Então, às vezes, um problema que você está tratando aí, um projeto que você está desempenhando, às vezes a solução não vai estar lá no Green Belt. Então, por isso que é bom você já ter o Master Black Belt ali, porque às vezes vai estar em alguma coisa que está no Black Belt. Então, é entender a ferramenta que você precisa para o problema que você está atacando. E se a inteligência artificial vai ajudar você a fazer isso mais rápido ou ter resultados melhores, usa também. As coisas são complementares, né? Uma outra pergunta aqui que a gente vai fazer é o seguinte. Os belts podem virar uma escadinha de ego? Ou seja, uma pessoa que é green, depois black e tal, pode ficar se achando o deus da melhoria ali ou não? Deus letra minúscula pra não ter briga. Na verdade, a gente vive muito na sociedade do espetáculo, né? Na era... Guy Debord, né? Exato, Guy Debord, exato. Na sociedade de espetáculo, né? Então, tudo que eu tô fazendo hoje eu quero postar, eu quero mostrar. Então, os títulos, os cargos. E a gente, infelizmente, vive num momento profissional hoje de muito diploma, muito certificado, muito post e pouca verdade. Pouco resultado de fato. A coisa tá muito inflacionada, principalmente quando a gente tá falando de educação, né? Pô, a gente tava até comentando, cada vez mais qualquer faculdade agora tá, quem quer ser engenheiro, amanhã você pode virar engenheiro. E várias situações estão assim, né? Então a gente, com essa coisa dos belts, é a mesma coisa. O que você vê ali no LinkedIn, pô, eu sou tal, eu sou belt isso, eu sou belt aquilo, né? É muita coisa. Então,
baseie-se sempre na verdade, na sua capacidade de resolver problemas. É legal falar que é Black Belt, é legal falar que é Green Belt, mas a gente sempre tem que pensar, como que é o Homem-Aranha lá? Quanto maiores os poderes, maiores são as responsabilidades. Então, poxa, se você de fato é um Black Belt, realmente vai chegar um problema no seu colo que é um problema de Black Belt. Então é importante a gente sempre seguir essa escadinha, sempre baseado na verdade e menos no ego. Se eu sou um Black Belt, se eu sou um Master Black Belt, eu tenho que treinar mais pessoas ali na minha equipe, eu tenho mais conhecimento que eu devo passar, então eu tenho muito mais trabalho, né? Então, a gente precisa olhar que a gente vai ter muito mais trabalho quando a gente tem ali essas faixas maiores, trabalho de treinar o pessoal, trabalho de resolver problemas, trabalho de trazer resultado no indicador e resultado financeiro. Então, nunca pode ser o negócio do ego, mas sim no resultado de fato, né? Mas assim, eu sempre tenho a entender o que falava o velho Deming, grande Deming, pai de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Que é o Edward Deming, sobre os processos entregam aquilo que eles foram feitos para entregar. Então, quando a gente vê essa profusão dos certificados ou da ostentação, eu acho que certificado é importante pra caramba, eu amo os certificados. Eu tenho, lá na sala em Rio Claro da fábrica, tem lá o meu diploma de engenheiro, que eu guardo com muita recordação, porque eu gosto muito do mestrado, doutorado, Master Black, enfim, estão todos lá. Mas assim, eu acho que essa questão da ostentação se dá muito por causa disso, né? A gente tem que avaliar as pessoas hoje de maneira muito rápida. Uma coisa... eu lembro quando eu era professor, eu fui professor em 2000, primeira vez que eu comecei a lecionar à noite para engenharia de produção foi em 2008. Eu tinha acabado de me formar, tinha me formado em 2006. 2008 eu tinha 24 anos, um garoto, né? E a diferença minha para os alunos era praticamente que eu tinha lido antes o material. Eu não tinha a experiência de vida que alguns tinham. Tinha pessoas muito mais velhas que eu, que iam toda noite lá me assistir dando aula, e às vezes eu tinha segurança, tinha muita coisa, e era muito essa questão, né, como é que eu me protegia? Pô, eu sou mestrado, sou mestre, já, olha, beleza, ou eu fiz essa... E aí eu vi as pessoas também numa proteção, não, mas eu trabalho aqui, mas eu... tentando se justificar. Eu acho que lá eu aprendi, foi uma lição de humildade muito grande, porque eu comecei a entender os alunos, a gente brincava, não, o cara não sabe fazer isso, né? Cara, qual é a vida dele? Quantas condições esse cara pega por dia? Ele tá aqui estudando à noite, ele tava lá dormindo. Esse cara saiu 4 horas da manhã da casa dele. Sim. Não saiu às 7h30 que nem eu. Sabe? Não teve o apoio que teve pra poder estudar. Você tem que sentar com ele e entender o que esse cara tá... Aquele conceito da escola da ponte em Portugal, né? De estar junto, de entender o que o aluno tá... Que não, era muito isso lá. Você não tinha muito... Tinha pessoas que já tinham feito... Eu lembro, na mesma sala, tinha um cara que respondia tudo genial. O cara já tinha feito uma faculdade, já era engenheiro civil aqui da Unicamp. Ele era líder, CEO de uma empresa gigantesca de máquinas agrícolas, começou do zero, montou uma construtora. O cara era um gênio. Junto com pessoas que estavam ali pela primeira vez, eram, sei lá, operadores, porteiro, zeladores, as pessoas estavam começando. Era muito rico esse ambiente, era um esquema meio de desnivelado, assim, e aí você ia conversando com cada um, ia montando os grupos e entendendo a nível... Eu aprendi muito sobre gente ali, sobre o lado humano de dar aula, né? Como o Deming falava, o lado humano da mudança, era o lado humano de lecionar, de ensinar Six Sigma, de ensinar qualidade, de mostrar, entender que cada um tem suas limitações, tem suas crenças, você tem que convencer, mostrar, abrir a porta, pegar na mão para atravessar aquele momento, porque essa questão da insegurança que a gente vê tanto, né, nas pessoas e tentando conseguir se apegar a alguma coisa dessa, onde inflama o ego e tal, aquela coisa, tá ligado a isso, né? As pessoas foram muitas vezes... A ser mal avaliadas também. Hoje, você vê... Preconceito, cara. Não, sim. E você vê muito processo seletivo hoje, muita gente sendo deixada de lado do processo seletivo, ou seja, por idade, por vários motivos aí também. Ou até mesmo em muitos processos seletivos. Eu lembro quando saí da faculdade, fiz alguns processos seletivos ali que você
Ninguém falava com você, jogava um teste pra você, que era um teste de lógica lá, você ligar os pontos, ele você... ninguém conversou comigo, ninguém falou, ninguém sabe de onde eu vim, qual a minha história, né? Então, de fato, é uma maneira mesmo das pessoas se defenderem, falar, eu preciso sobreviver aqui. Eu preciso mostrar rapidamente quem eu sou isso. Então, calma, o Seis Sigma é muito mais, a gente tem que entender o contexto hoje. Por isso que eu falei da questão do mentor e das ondas, tão importante as ondas de melhoria nas empresas, né? Que a gente faz as ondas, faz uma turma de Green, depois faz uma turma de Black, faz outra turma de Master, pra colocar, acho que são uns 2 anos, mais ou menos, dos projetos que eu participei, pra gente transferir o conhecimento, pra criar um momento de onda de melhoria, para as coisas criarem... a empresa continuar a Seis Sigma sem a gente. Sim, e isso é um negócio muito importante que você tá falando, porque em treinamentos corporativos, a gente vê que a gente que é instrutor do método, né? Porque a gente sabe da metodologia, mas o cara sabe muito mais do processo dele, o cara sabe muito mais da máquina que ele trabalha, ele sabe muito mais daquilo que ele faz, do mercado que ele atua, do setor que ele atua, do que a gente, né? A gente tá ali como agente de melhoria, a gente tá ali para colocar a metodologia. Então, isso é uma coisa que muda muito de quando a gente tá ali na escola, né? E a gente, tem medo da prova e o professor, né? Cara, o professor de Seis Sigma, o professor um treinamento corporativo, ele tá ali muito mais contribuindo para que haja uma troca de conhecimento. O que eu aprendo ali no treinamento corporativo é impressionante, porque o pessoal tem muito mais experiência do que eu, sabe muito mais do que eu. Na área deles ali se aprende muito do conhecimento específico. E há uma troca na turma ali. Isso é muito legal, porque é aquela visão sistêmica também. Às vezes, esse treinamento corporativo é o momento de se ter a troca de uma área que muitas vezes não fala com outra área e você vê ali o CIPOC de uma área, o CIPOC da outra área, e as áreas começam a conversar e falam, e dali saem muitos insights, saem muitas novas ideias ali também, né? E o que é legal também, vocês estão fazendo EAD ali, o pessoal que já deve ter feito algum treinamento corporativo conosco também, tem os nossos grupos de troca também, que é um baita do network que vai promover essa troca. Então, uma coisa que a gente quer muito quebrar nessa conversa também é aquela questão do, o professor e o aluno, que o professor sabe mais. Não, é uma troca. A gente tá falando, o Virgílio, que é o nosso Taitiono aqui, Nossa. Ele tá falando... Taitiono da FM2S aqui, tá falando justamente isso. A gente é uma metodologia, mas muitas vezes vocês sabem do conhecimento específico muito mais do que a gente. Então, esse momento de mentoria é a troca. E isso é muito valioso. O certificado é uma formalidade, é um negócio que é legal de ter, justamente para você olhar esse certificado e lembrar, esse daqui a gente fez lá com a FM2S, foi um curso super legal, aprendi um monte de coisa, teve um monte de troca, entendeu? Então isso fica, essa lembrança, esse carinho, que nem eu tenho lá pelo nosso curso da Unicamp e tal, é um carinho que se fica. Hoje eu tava falando com outro diretor lá, e ele tava contando, foi muito legal fazer o curso de Black Belt com vocês, eu sempre lembro do projeto, sempre mostro pro pessoal, converso aqui na nossa empresa, então também essa lembrança afetiva, né? Eu acho assim, o Seis Sigma, ele mais do que os belts e tal, ele é uma coisa de gente, a metodologia e tal, mas ele é gente, eu amo estar com pessoas, eu amo estar conversando com as pessoas, eu amo estar aprendendo com as pessoas, e por mais que eu seja... sei lá, modéstia à parte, eu conheço bastante do método, conheço bastante da metodologia. Não porque eu sou gênio, porque eu estou muito tempo nessa... Os cabelos brancos, os livros, as experiências, o que as pessoas me ensinaram, cada projeto. Quando eu sento e converso com as pessoas, cada treinamento, alguém levanta a mão, faz uma observação, faz um comentário, eu estou aprendendo também. Eu tenho um método, mas eles têm um conhecimento específico. Então, quando eu passo pela fábrica e a gente olha e fala, cara, precisa ajustar aqui, 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 eu não estou sendo... clarevidência ali na minha cabeça. Eu tô ouvindo o que as pessoas estão falando e as pessoas estão me dando dicas e eu consigo consolidar numa linguagem que faz sentido na cabeça das outras pessoas, que a gente precisa conectar. E aí, a gente tem quase que um salvo-conduto como consultor, né? Eu acho que o consultor que não ama estar com as pessoas, que não ama estar conversando, aprendendo, resolvendo o problema... Cara, as pessoas que trabalharam comigo nos projetos de Seis Sigma, até hoje a gente tem uma relação fantástica. Eu tava às vezes mandando mensagem e o pessoal lembra dos projetos, a gente lembra. É tão gostoso. Sim. É uma emoção, as soluções que a gente teve junto, sabe? É um relacionamento tão rico que, cara, vale a pena ser Seis Sigma no Brasil, vale a pena ser Belt pra caramba. Demais. É demais isso. Resolver problemas é demais.
Ah, mas eu também quero ser Lean Manufacturing Specialist. Bonito, tem que falar inglês porque vem demais, ó. Pode ser, cara. Aprende o Lean, aprende. Lê o Leaker, o cara é muito bom. Lê os caras lá do MIT também. Conversa com as pessoas que aprendem Lean. Fala com o coordenador de Lean. Fala dos 7 desperdícios visuais. Eu respeito o mestre Taishi Ono. Pra mim, são 7. Então eu olho aquilo, eu não consigo enxergar o que tá na sua cabeça, se você tá pensando em coisa que presta ou não. Então eu gosto da parte visual da coisa. Pensa nisso. Ah, mas eu também quero saber o Nakajima com o TPM, com o dado. Beleza, manda ver. Sim. Vai lá, aprende. Ah, eu quero saber agora sobre a questão do, sei lá, da parte da qualidade. Vai, cara, vai te ajudar. Da parte da inovação vai te ajudar. TRIZ, o SIT, tudo vai te ajudar. O objetivo aqui é um roteiro pra gente resolver problema. Um framework, né? Tipo, uma série de passos pra gente resolver problema. Tudo vem do método científico, tudo vem da gente... Eu acho que é maravilhoso que eu falei. Quando eu era professor, eu aprendi a ser menos, como é que eu vou dizer? Vaidoso intelectualmente. Aí vem muito com o que a gente tava falando. Humildade intelectual. Isso, exato. A gente tava falando, será que existe um ego ali nessa questão das faixas? Cara, a gente tem que, na verdade, é o oposto disso. Na verdade, a gente tem que construir essas faixas, juntar esse conhecimento ali, construído na humildade, entendendo que ali a gente vai ser um facilitador daquilo. Teve projeto, que eu tive... A gente teve um resultado legal, depois apresentei isso bem, mas basicamente o que eu fiz foi colocar as pessoas para conversar. Coloquei as pessoas para conversar de uma maneira estruturada, consolidamos o que as pessoas conversaram, as ideias que as pessoas tiveram, não é que eu cheguei lá e falei, seria legal a gente fazer isso, não, a pessoa falou, a gente podia fazer isso, né? Beleza, então vamos organizar pra gente fazer isso, o outro vai te ajudar aqui, o outro vai... E foi, colocamos as pessoas pra conversar. E se a gente for pra um pensamento de tipo, não, porque eu sou Master Black Belt, então eu não vou escutar o cara que é um Yellow Belt, ou nem sabe da metodologia e tal... Aí a gente tá fazendo o oposto do que a gente deve fazer. Muitas vezes o cara que... E é o próprio pensamento Lean, né? Trazer ideias de melhoria da própria operação, do cara que tá ali na máquina e tal. É o cara que tá vendo, a gente podia mudar essa coisinha, mudar isso daqui no setup e tal. A ideia veio desse cara. Teve projeto que a ideia veio do operador. A gente falou, essa ideia do operador é legal. Aí falamos com o gerente, a ideia do cara é legal, né? Baita resultado. Então a gente precisa ter muita humildade intelectual se a gente realmente quer ser um agente de melhoria nas empresas, né? Mas assim, sem falsa modéstia, a gente tem que ter essa humildade intelectual, mas também tem que definir claramente quais são os processos, e quais são as ferramentas que precisam fazer. Eu acho que uma aplicação errada da ferramenta, se nós permitíssemos, estaríamos sendo lenientes, né, com o erro, com a coisa errada. Mas colocar as pessoas, seja operador, ou seja diretor, ou seja atendente, qualquer coisa, num projeto para conseguir, de maneira estruturada, capturar as percepções, capturar aquilo e catalisar, estruturar um bom teste, porque não adianta também, quantas pessoas já sugeriram ideias pra gente que era uma porcaria. Sim, de fato. Que a mudança era ruim, nosso grau de convicção era baixo no início, mas a gente tinha que propor um teste. Propunhamos um teste, e o teste mostrava que era errado. De fato. Sem problema, gente. É isso que é quebrar, ter humildade intelectual. Eu tenho um monte de viés, eu tenho um monte de coisas na minha cabeça, modelos mentais funcionando, que posso estar falando besteira a rodo. E tô aberto a teste. A coisa que eu mais gosto é ser o mais burro da sala. Uhum. Se eu sou o mais burro da sala, eu só vou aprender. Sim. Vai tomar uns tapas na cara, vai pegar meu ego, vai fazer assim bem pequenininho, jogar no chão. Mas bom, eu vou aprender. Eu não tenho problema quanto a isso. Aqui na FM2S, todo mundo me enche o saco, né? Briga comigo e fala, cara, pro Virgílio tá tudo ruim. Tá tudo pior, tá tudo uma porcaria. O Virgílio tá sempre chato, puto com as coisas. Cara, não é porque eu falo, cara, tem gente que faz. Por que a gente não faz? Porque a gente não sabe. Se a gente souber, a gente tava fazendo. Vamos aprender. Né? É isso que acho que é brincadeira. Mas pra gente encerrar aqui, qual que é a reflexão que você deixa pra quem é Seis Sigma, pra quem gosta do nosso papo, pra quem curte aqui o Francamente? Cara, eu acho que a gente tocou em vários temas que foram até além do que é cada belt ali. E como vocês puderam perceber, é um tema apaixonante, que
você não é uma coisa que você vai fazer um curso ali, levar 1 ano, 2 anos para virar o Master Black Belt, né? Cara, é um aprendizado da vida inteira. Eu acho que tem aprendizado de tomar as decisões certas, para você tomar uma decisão certa, para você falar a coisa certa na hora certa, para você escolher o dado certo e com base nesse dado você realmente trazer soluções que realmente vão levar a algum resultado, é um aprendizado de uma vida toda. E também tem muito o peso da sorte, entendeu? A gente tá tentando diminuir um pouquinho ali da entropia, tentando aumentar um pouquinho mais a nossa porcentagem ali de acerto, mas vai ter vezes que vocês vão ter uma ideia, vocês vão coletar o dado, mas realmente caiu nos 90% que era aquilo de dar errado. Então, em vez da gente ter 0,1% de chance de acertar, agora a gente tem 3, agora a gente tem 4. Então, cara, é um aprendizado por uma vida toda. Como vocês estão vendo, com o Lean Six Sigma vocês vão conseguir network, vocês vão aumentar a capacidade de vocês de resolver problemas, vocês vão ser vistos nas empresas como alguém que realmente é uma pessoa que traz resultado, que resolve quando a coisa aperta, né? E eu gosto muito da definição do líder, que o líder é o cara que resolve o problema. O cara, você chama o líder, ele é o cara que resolve problemas. Vocês vão ter cada vez mais capacidade, cada vez mais arsenal e uma coisa muito importante, cada vez mais experiência para resolver problemas. Isso vai fazer com que vocês cresçam, que vocês sejam ouvidos, com que vocês sejam cada vez mais valorizados aí. Eu acho que é um caminho sem volta e um caminho certeiro aí para vocês seguirem. E contem com a nossa ajuda para isso. Gente, não importa se você é white, green, purple, deep purple, blue, whatever belt que você quiser. O importante é que você tira a poupança da cadeira e bota pra fazer, vai pra cima. É mais sorte que juízo algumas horas, como falou o Julian, mas se você tá lá de maneira recorrente, batendo lá, a sorte vai aparecer pra você, você vai encontrar um projeto fantástico que vai mudar a sua carreira. E levanta a cabeça, escolhe o tamanho do projeto certo, diminui talvez, né, se você não tem muita habilidade desenvolvida naquela área, tem conhecimento, mas não tem habilidade, desenvolve a habilidade, treina. É igual jogar tênis, é igual jogar futebol, futebol era péssimo, então por isso que eu falei do tênis, tá? Só corta essa aí, mas aí é igual jogar futebol, é igual correr, você tem que ter isso de maneira clara, falar, eu vou fazer isso, é uma mudança de paradigma, na primeira vai ser mais ou menos, a segunda tal, em 16 anos você vai estar manjando muito, esse eu posso dar o testemunho que eu tô falando, mas antes disso, com 1 ano, com meses, você vai estar colhendo frutos incríveis desse tipo de coisa, dos projetos que você fizer. Não esquece, se você gosta do nosso podcast, se você gosta desse papo gostoso aqui do Francamente, ative o sininho, começa a seguir a gente e vamos fazer o próximo pra gente melhorar o processo. Tive uma ideia de mudança aqui, hein? Boa. Se a gente consegue um patrocínio de vinho, cerveja, uísque pra gente tomar aqui, quem quiser indicar e marcar uma marca, a gente quer um patrocínio aí de uma boa cerveja, um bom uísque, um bom vinho. Pode ser a gente ficar bêbado. Não, mas pode ser um Gatorade também, pode ser um isotônico. Mas um abraço. O vinho é bom, o vinho é melhor. Um abraço, até a próxima, pessoal.